Bom dia. Já está aberto. Bom dia a todos. Vamos iniciar então a sessão de hoje da OpenDMP, Porta Aberta, nossa ferramenta para criação e gestão de planos de dados de investigação. Pedro já está a postos. Sim, muito bom dia a todos. Obrigado por se juntarem. Já está aqui um bom grupinho. Vamos só aguardar aqui também mais alguns segundos, só para se juntarem mais algumas pessoas. Obrigado, entretanto, por aderirem aqui à sessão. Nós, como temos um número mais elevado de inscritos, vamos esperar aqui um bocadinho. Estão-me a ouvir bem, não estão? O som está bom? Perfeitamente. Sim. Perfeito. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo feedback. Ok. Aqui aguardar só mais um bocadinho. Mais uns segundinhos, para ver se atingimos um bocadinho mais e depois arrancamos. Ok, então vamos avançar com a introdução e depois juntem-se entretanto mais algumas pessoas. Eu espero que eu estou aqui numa área pública, mas devo participar aqui numa conferência, mas comigo sou o Pedro Príncipe aqui do Gabinete de Gestão de Informação Científica, Repositórios e Ciência Aberta, que disponibilizamos o serviço de preparação de planos de gestão de dados e damos apoio precisamente à elaboração de planos de gestão de dados quando necessário, com os colegas Alexandre Rocha e Anabela Duarte, para vos facilitar aqui este webinar. A nossa ideia aqui é falar um pouco o que é um plano de gestão de dados, perceber também com vocês que conhecimento é que têm dos planos e depois poder clarificar e focar mais por uma área ou por outra em função das vossas necessidades e responder todas as vossas perguntas. Depois, como elaborar, o que é que deve integrar um plano de gestão de dados, que informação deve ter, quando é que deve ser elaborado e depois demonstrar um bocadinho, falar um bocadinho de ferramentas que existem e mostrar um pouco a nossa ferramenta. Sejam à vontade sempre para colocar perguntas aqui no chat ou vamos falando e nós tentamos criar aqui uma sessão dinâmica. Há momentos em que vamos pedir a vossa participação, momentos em que temos para responder a perguntas, mas estejam à vontade sempre que, à medida que houver alguma questão que achem interessante colocar, coloquem no chat e vamos responder. Pronto, planos de gestão de dados, falamos de projetos de investigação, falamos de grupos de investigação que desenvolvem atividade de investigação, falamos de investigação mais individual, em contextos de teses de doutoramento ou de mestrado, e do trabalho em laboratório, etc., que necessitam necessariamente ser adequadamente planeados. Os planos de gestão de dados integram-se precisamente nesta lógica de planear e preparar o nosso trabalho. If you fail to plan, you plan to fail. É aqui um statement de Benjamin Franklin, mas que foi aqui masterizado pela Taylor Swift, e para aqueles que gostam muito de Taylor Swift, temos uma colega na nossa equipa, nós passámos então a fazer esta citação aqui de uma música Mastermind, que é usada mais para fins de relações pessoais, mas aqui enquadra-se perfeitamente, temos mesmo que planear adequadamente os nossos trabalhos de gestão de dados. A gestão de dados é aquilo que ocupa uma grande parte do nosso trabalho, nos projetos, nas teses, e, portanto, o planeamento é absolutamente necessário. Um plano de gestão de dados portanto, necessário para a estratégia de todas as atividades do projeto de investigação. Basicamente, o que ele é algo simples, um documento. As coisas têm evoluído e têm se tornado um pouco mais complexas, mas basicamente, ao fim, será um documento que descreve como é que os dados vão ser
criados, ou se nós estamos a reutilizar alguns dados, e como é que vamos a cobrir todas as questões em termos de recursos, as questões legais, as questões éticas, como é que vamos guardar, preservar. Basicamente, descrever, antecipar necessidades que nós vamos ter ao longo do projeto de investigação e descrever os protocolos, as políticas, os métodos que nós vamos ter para gerir esses dados, para planear devidamente estes dados. Eu vou aqui partilhar novamente, não tenho a certeza se incluí o som ou não, só para passarmos aqui um pequeno vídeo que pode ilustrar bem precisamente esta definição que eu estou aqui a dar de planos de gestão de dados que vocês poderão estar This is Leo. interessados. Leo has an interesting research idea. He, however, does not want to share his research object with other researchers. Só aqui tentar abrir o ecrã Deixe todo, por as legendas também era legal, Pedro. Ok, já está ali. Ok, vamos retomar aqui o vídeo. Não está a fazer o ecrã todo, mas fica assim. This is Leo. Leo has an interesting research idea. He, however, does not want to share his research object with other researchers. And his filing structure is very peculiar. And even if you find the right document, you will be unable to read it due to the encryption that Leo uses. He is finished with his only copy of his research. But if he loses it or his computer crashes, he has to start all over again. This time, he made sure to use different versions. But how does he keep track of which one is the right one? If he chooses the wrong one, he has to start all over again. This time, he will not let anything harm his research. He has safely stored it, and only he has access to it. But this is a problem in the unfortunate case of Leo's death or if he leaves academia. Time passes, and no one has access to his research. All his hard work gone to waste. Let's see what he could have done differently. This is Leo. Leo has an interesting research idea. He starts working on his data management plan right away. In his DMP, he documents how other researchers can access his research, the file and folder structure, and how to keep track of different versions. He adheres to the FAIR principles and makes sure that his data is findable, accessible, interoperable, and reusable. With his DMP, he attracts all kinds of funding. He finishes his research, and it is spreading all over the globe. It is even possible for other researchers to reuse his data, even in the far, far away future. Ok, precisamente este vídeo ilustra aqui bem a questão de problemas como o acesso aos dados, ou compreender os dados, documentar os dados adequadamente para serem compreendidos, o problema do versionamento dos nossos fecheiros, que muitas vezes é complicado, e o problema de termos o acesso para além da vida do nosso projeto, que é o mais importante. Nós estabelecemos resultados que resultam da nossa investigação e depois os dados devem acompanhar para fundamentar esses resultados, essas conclusões, e podem ser reusados por outros e, portanto, se estiverem bem descritos, outros podem usar para além do tempo de vida do próprio investigador, ou para além, ou se ele deixar a academia, a investigação, como estava aqui ilustrado neste vídeo, que acho que também foi bastante explícito. Era para ter posto as legendas, mas não estava a conseguir, portanto, mas espero que tenha sido claro, e eu também tentei agora aqui resumir o que é que o vídeo ilustrava. E, portanto, o plano é mesmo, serve precisamente para isto. Portanto, descrever como é que nós vamos tratar nos dados ao longo do ciclo de vida. Está aqui um ciclo de vida aqui ilustrados em documentação. Os meus colegas também depois podem partilhar aqui no chat o PDF aqui da nossa apresentação, onde vocês depois podem ver, e vocês também vão receber por e-mail, mas podem ter acesso a todos estes links aqui, destes kits que estão aqui com estes diagramas de representação precisamente do ciclo de vida da investigação. O que é que acontece atualmente? Os financiadores estão a exigir
planos de gestão de dados em fase de candidatura, mas a maior parte deles no nosso espaço europeu em fase depois de aprovado, nos primeiros meses depois de aprovado, e mesmo em algumas instituições também estão a exigir. Nós próprios, na Universidade do Minho, já indicamos na nossa política de ciência aberta que todos os projetos com financiamento devem ter um plano de gestão de dados, e recomendando que os outros projetos também possam ter um plano de gestão de dados. Portanto, antecipar necessidades, prever os protocolos, as políticas que nós temos para o nosso projeto e fazê-lo de uma forma contínua. Portanto, um plano, para terminar esta introdução, é também um documento vivo, ok? Que muda em função das necessidades. Pode haver, nós fazemos um planeamento cuidado numa fase inicial, mas pode haver em algum momento da vida do nosso projeto, o que é normal, pode ser mais curto ou mais longo, pode ser um projeto, um pequeno projeto de um ano, de um grupo ou de um laboratório, como pode ser uma tese de doutoramento com mais tempo, ou pode ser um projeto grande, europeu, de um consórcio com muitas instituições ao longo de 3 anos, por exemplo. E, portanto, as coisas vão mudando, podem ser, portanto, a necessidade de atualizar, inclusivamente isto pelas próprias regras e os requisitos dos financiadores também está previsto. Portanto, termino esta introdução. Para alguns já sabem que são planos de dados, outros que não pudessem saber, tentando convencer aqui com este cómics aqui do Pinguim que se focou em planear uma fase muito cedo para poder usufruir mais tarde, portanto aqui aproveitando os raios de sol conseguiu acender o fogo para depois poder comer o peixinho assado mais tarde. Portanto, é isto que nós queremos aqui com o plano. Nós temos agora só uma pequena pergunta para vocês, para perceber se vocês têm Posso conhecimento, partilhar aqui? que conhecimento é que vocês têm dos planos de gestão de dados e, portanto, queríamos lançar aqui esta pool para vocês poderem responder aqui diretamente aqui no Teams. Vamos aqui tentar que isto funcione e gostávamos muito que vocês respondessem aí sobre os planos de gestão de dados, se vocês, qual é o vosso conhecimento? Já ouviram falar? Se têm alguma referência, mas verdadeiramente nunca fizeram, nunca olharam com atenção? Se já têm conhecimento de planos de gestão de dados que outros projetos fizeram, que outros colegas fizeram? Ou se já fizeram, de facto, planos já. Estamos aqui mais uns segundinhos para vocês responderem e depois o Alexandre apresenta aqui os resultados. Só para também nós depois aqui podermos detalhar mais algumas coisas que outras em função aqui do tempo. Nós gostávamos de poder dar-vos exemplos, mostrar um bocadinho também a ferramenta para vocês poderem ter acesso. Uma ferramenta simples, nada especial, portanto não carece aqui de grandes detalhes técnicos, mas ver o que é que um plano deve ter, deixar alguns exemplos, apontar para alguma documentação e ferramentas disponíveis, é o nosso objetivo nos próximos minutos. Ok, vamos então ver os resultados. Alexandre, pode mostrar. Vamos ver, não estão? Sim, dá para ver. Portanto, ok, já vi referências, mas nunca olhei com atenção, 43%. Também já tivemos conhecimento e já fiz planos. Ok, então excelente, ok. Quem já fez planos, gostávamos que pudessem também partilhar aqui num ou outro momento a vossa visão e a vossa experiência, o que é que foi difícil, o que é que foi mais fácil, ok? Vou chamar aqui a vossa atenção precisamente, mas pronto, também está aqui uma grande maioria que precisa aqui de mais algum input, se calhar nós vamos andar aqui mais rápido com algumas coisas que pudessem ser mais introdutórias e podermos ter tempo também para mostrar exemplos, para discutir um bocadinho coisas que possam ser mais difíceis ou de maior detalhe. Ok, ok, então vamos só aqui ver o que é que um plano deve ter. Há regras, há modelos,
há diretrizes, no caso dos financiadores, etc., mas basicamente, genericamente, o que é necessário assegurar é que um plano identifique a lista, o tipo de dados que vão ser recolhidos ou reusados, o seu volume, os seus formatos, prever onde é que nós vamos armazenar, se num sítio único, se mais num sítio único, se tem as condições aí para dados mais seguros ou menos, se está partilhado, se não está partilhado, essa partilha. Depois, quem é que terá acesso aos dados e como é que serão regulado o acesso. Também a questão das cópias de segurança, quem faz, prever quem faz, com que frequência, são questões automáticas, onde é que estão os meus dados. Portanto, estes cuidados a ter, que num apoio maior institucional podem ter um enquadramento, num trabalho mais individual podem ter outro tipo de enquadramento mais doméstico, mas também podemos assegurar de forma cuidada os backups e o storage dos nossos dados. O processo de documentação, descrição que aquele vídeo mostrava, tão necessário para os dados viverem para além do tempo do nosso projeto. Como é que controlamos as versões? O vídeo também mostrava a questão do versionamento. Que protocolos é que temos para, se trabalharmos num grupo ou num projeto grande, para que todos tenhamos a mesma forma de mencionar as pastas, de atribuir codificação para as versões, etc. E pronto, e outras questões de éticas, questões legais, prever isso, e a questão da preservação e da partilha dos dados ao longo do tempo. Portanto, mais ou menos nestes 8 quadradinhos aqui, nestes 8 retângulos, estão os tópicos do que é que devemos colocar num plano. Mas é importante nós verificarmos quando estamos para fazer um plano e estamos enquadrados em algum projeto, se é financiado assim, ou num centro de investigação, se existe algum modelo que nós devemos seguir, institucionalmente ou do ponto de vista do financiador. Estes modelos têm uma estrutura, normalmente têm orientações e têm também timelines específicas para se entregar. E, portanto, nós temos que prever isto, porque verdadeiramente, atualmente, um grande número de financiadores tem requisitos para a gestão de dados e um desses requisitos é a elaboração de um plano de gestão de dados. Por exemplo, no quadro do Horizonte Europa, ou da FCT, ou da Fundação La Caixa e de outros financiadores norte-americanos já há muito tempo, National Science Foundation, ou o NIH, ou no espaço europeu mesmo, fundações, no espaço internacional, fundações privadas já têm exigência dos planos de gestão de dados. Como disse, de várias formas, antes da fase da proposta ou depois do projeto aprovado, mas basicamente todos eles têm mais ou menos estes quatro requisitos. Como vocês veem, um dos primeiros é a elaboração do plano de gestão de dados. Também tem a necessidade de depositar dados em repositórios, de os documentar devidamente e de os colocar com metadados adequados. E depois um ponto 4, assegurar que alguns deles, dos dados que estão devidamente assegurados e depositados, estão abertos ao público e ao cidadão. Portanto, tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário, mas assegurar que todos estão seguros e que alguns podem estar completamente abertos. Estes são os requisitos que os financiadores têm e um plano de gestão de dados tem que ser assegurado. No caso da Comissão Europeia, existe mesmo esses detalhes no Grant Agreement, no acordo que se assina, mas basicamente existe aqui nestes links que estão aqui nos slides, diretrizes, existe um template muito baseado nos princípios dos dados FAIR, que nós não vamos detalhar aqui, mas é precisamente como o vídeo ilustrava, como é que nós conseguimos tornar os dados findable, portanto localizáveis, acessíveis a partir de repositórios ou de outros serviços, interoperáveis, que seja possível eu usar determinados sistemas, softwares, ferramentas para os ver e reutilizáveis, portanto, com as licenças adequadas para poder trabalhar. A Comissão Europeia tem este modelo, tem diretrizes, a própria FCT, que não tem este requisito como obrigatório, apenas uma recomendação,
Tem também trabalhado muito ao longo dos últimos anos e temos novidades muito recentes. Portanto, existe uma política de ciência aberta da FCT onde é recomendado que os projetos devem ter um plano. Inclusivamente existe um modelo que a Anabela pode colocar aí precisamente, a colega Anabela pode colocar aí o link aí no chat para vocês poderem ter acesso. Que até é muito útil, mesmo quando nós não temos um projeto financiado, podemos, mesmo nós, para a nossa tese ou para o nosso projeto mais pequeno, seguir este modelo. E até recentemente criou uma ferramenta que é igual à nossa, que é com base na nossa, foi precisamente nós que também pudemos orientar nesse sentido, que é o pollen.fccn.pt, onde esse modelo está disponível e onde estão as orientações que a FCT quer dar aos seus beneficiários. E depois, por exemplo, também temos, como há muitos projetos também, Fundação La Caixa, na Universidade do Minho, também destacamos este, e gostamos sempre de dar este exemplo. Também tem um guia, e nós também temos este documento para partilhar com vocês, precisamente aí no chat. Temos sempre trabalhado com alguns colegas já, por exemplo, aqui com o colega Silvio Santos, do Centro de Engenharia Biológica, que também com outros colegas elaboraram um plano de gestão de dados para um projeto da Fundação La Caixa, e está aqui um print aqui de uma apresentação que ele fez, destacando o que é que ele incluiu precisamente no plano. Um sumário dos dados que iam ser gerados, as responsabilidades de monitorizar o plano, de assegurar backups e preservação, e depois as quatro dimensões dos princípios FAIR, que o modelo da Fundação La Caixa também fala nisso, como é que eu torno os meus dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizados, e depois, além destes quatro pilares relacionados com os princípios FAIR, também a questão do, do armazenamento e da gestão dos dados sensíveis e depois, se foram cobertas todas as questões legais e éticas, como é que vão ser cobertas todas as questões legais e éticas ou se foram cobertas no devido tempo. São 3 exemplos aqui de financiadores com quem nós trabalhamos e que mesmo que nós, no caso, não sejamos beneficiários de nenhum destes financiadores e que tenhamos esta obrigação, é uma boa prática poder fazer. Portanto, este dilema aqui do chicote e da cenoura, portanto, por um lado, os planos parece que são exercícios muito interessantes, apesar de serem um trabalho adicional que nós não gostaríamos de ter, já que temos que focar a nossa atenção no processo de investigação, mas o plano é claramente uma ferramenta para esse processo. As agências, por um lado, exigem, portanto, têm modelos, têm requisitos, e nós devemos fazer por causa disso, quando somos obrigados, mas também devemos usar aqui as boas razões para fazer um plano que vai claramente simplificar muitos dos processos que nós temos, ajudar-nos se fizermos algo mais individualizado ou ajudar-nos muito se fizermos algo mais em grupo. E termino com este testemunho aqui de uma investigadora e professora assistente na Universidade de Utrecht, que nas informações que eles têm lá no site da universidade tem uma página dedicada a todo o apoio à gestão de dados de investigação. Destacaram os testemunhos de alguns investigadores, e nós destacamos este statement aqui, onde ela diz que, ok, estas questões dos planos de gestão de dados ou de gerir dados é alguma coisa que nós não aprendemos no nosso curso ou no nosso programa doutoral, no nosso mestrado, assim, muito detalhadamente. Foi alguma coisa que ela foi descobrindo, mas eh, que achou que era importante os planos de dados, mas ela dizia esta coisa: already have so much on your plate. Já temos tantas coisas para fazer, esta é mais uma coisa que pode ser burocrática, que o financiador está a exigir. Mas now I realize that data management is really important also in view of the future of your own research. Portanto, ela deixa este testemunho, apesar de não estar muito sensibilizada em tempos para isto, ficou e realizou que era importante ter estes planos para facilitar e para tornar o processo mais eficaz e eficiente. Pronto. Não sei se há alguma pergunta. Nós agora gostávamos de entrar aqui na segunda parte, onde vemos os 6 componentes que um plano de gestão de dados deve ter. Podemos ver alguns exemplos depois no final. Neste momento não há perguntas no chat, Pedro. Ok. Vão partilhando aí os links e os slides, se puderem aí no chat, que será interessante que as pessoas Partilhamos já tenham. então. Ok.
Ok, existem 6 componentes e daqui a pouco depois a Anabela vai dar alguns exemplos para cada um destes componentes e o Alexandre depois irá mostrar a ferramenta. Uma coisa que é positiva, que aconteceu, que às vezes não acontece em algumas áreas da investigação, mas neste caso aconteceu, é que estes componentes essenciais para fazer um plano de gestão de dados estão mais ou menos alinhados entre financiadores, o que é bom, porque às vezes nós num centro, um de vocês pode ter um, um projeto financiado pela FCT e depois o nosso centro também pode ter alguma coisa que está articulada com um projeto europeu e é positivo porque a Science Europe, este organismo de financiadores europeus de ciência, juntou-se e percebeu que era importante criar uns elementos comuns, eles chamaram os Core Requirements, para os Data Management Plans, que são 6 e que mais ou menos orientam os templates dos financiadores, o que foi positivo. E estes 6 core elements que nós agora vamos destacar com alguns exemplos, de uma forma muito rápida e depois, havendo algumas questões para cada um deles, vocês coloquem e nós tentamos ajudar ou tentamos pensar com vocês. Nós, obviamente, orientamos aqui os detalhes dos planos, mas não sabemos todos os detalhes, todas as diferentes áreas científicas, claro. A primeira é sempre importante. Este é um exercício que eu acho que é mesmo necessário e que às vezes muitos projetos pecam por não fazer, que é ter uma noção de todos os dados que vão ser desenvolvidos, ok? Quais é que vão ser recolhidos, criados, ou mesmo aqueles que vão ser reutilizados de outros projetos anteriores ou que já estão até publicados, ou dados públicos, por exemplo. Listar esses dados e detalhar os formatos, os volumes, etc. Temos aqui um exemplo que eu acho muito interessante. Este é o primeiro link que peço para mostrarem. Se vocês não forem pondo os links, eu ponho, está bem? Eu estou a pôr, eu estou a pôr. Ok, perfeito. Este aqui é um bom exemplo. Guardem esta página dos nossos colegas de KU Louvain, da Bélgica, que fizeram. Nós também queremos fazer uma página igual a esta, contando também com alguns dos vossos planos. Portanto, se vocês fizerem alguns planos e nos quiserem fazer chegar, nós temos todo o gosto em apresentar como boas práticas. Estes exemplos de data tables que são interessantes e que são muito ilustrativos do que esta parte do plano deve ter. É um pouco quase a ideia de, ok, eu vou listar os vários dados, os conjuntos de dados, eu vou agrupar, também não preciso de ir mesmo ao detalhe quase do fecheiro, mas vou agrupando pacotes de dados ou conjuntos de dados, portanto, datasets, que eu vou gerar ao longo do meu projeto. E podemos estruturar esta tabela de várias maneiras. Por exemplo, e logo ter, por exemplo, uma questão do data sharing. Se eu vou prever que estes dados são passíveis de partilhar ou não, ou se são partilhados depois da anonimização, ou se por simplesmente eu vou destruí-los portanto não vão ter potencial de partilha ou não. Mas eles devem estar claramente listados. Portanto, arranjar um nome para o dataset, que não precisa ser um nome final, porque isto eu estou apenas a planear uma fase inicial, mas depois pode ter ou não pode ter uma descrição, não é necessariamente crítico, mas uma designação é importante, e depois poder mencionar se são partilhados ou não, e depois destacar o tipo de dados e o data format, como vem aqui esta coluna data type e data format, isto é importante, o que é que vai resultar dali? É uma spreadsheet do Excel, é um pacote de imagens gravados num determinado formato, eu colocar esse tipo é importante. Então, estou aqui a partilhar algumas páginas, tipos de tabelas só para destacar. Por exemplo, este caso aqui, até a estrutura, é uma forma muito interessante. Se nós fizermos parte de um projeto maior, com áreas de trabalho, work packages, etc., quase que ir a cada work package, a perceber o que é que vai resultar desse work package em termos de datasets e descrevê-los. Este aqui, por exemplo, tem aqui interviews, no work package 2, vão fazer audio interviews, o que eles vão ter, vão ter audio files, isto basicamente são portanto, um tipo de dados observacionais e o formato vai ser Wave, mas pode ser um MP4, pode ser e outros. E depois, muito crítico, a questão do volume.
qual é que vai ser o volume, porque isto vai ser importante para eu perceber o tipo de serviços que eu vou usar de storage e se me basta aquela coisa mais corriqueirazinha que às vezes eu uso da Drive ou da Dropbox, ou se eu vou precisar de outras coisas mais robustas, não é? E por isso é que esta tabela é muito interessante e é um exercício muito importante nós fazermos, porque às vezes há algum tipo de dados que estão fora do nosso radar e nós não temos noção que os vamos gerar e depois somos surpreendidos no momento pelo volume ou assim. Portanto, eu vou fazer uma gravação, vou usar o Zoom ou Teams para gravar uma entrevista com vídeo, meia hora. Eu tenho noção que aquilo vai ocupar 14 megabytes, ou penso que aquilo é só 2 ou 3 megabytes. Faço um exercício, vejo quanto é que aquilo ocupa portanto, e depois detalho isto. Acho que este aqui é mesmo, esta página é muito interessante, dá-nos aqui algumas dicas de pastas para fazermos esta primeira parte. A segunda parte é um pouco mais a documentação. Como é que eu vou descrever ou como é que eu vou acompanhar? Eu vou colocar os ficheiros numa pastinha, vou acompanhar com um README file, a descrever um codebook. E como é que eu vou manter essa qualidade? E eu vou ter a preocupação aqui também de dar algumas instruções ou não a outros colegas, se eu for o responsável por gerir os dados, a outros colegas como é que nós devemos organizar as coisas. Por exemplo, não é só isto, mas nesta parte da documentação, mas, por exemplo, a organização dos dados, dos conjuntos de dados, as convenções que há bocado falávamos, dos nomes dos ficheiros, ou o controle das versões que o vídeo ilustrava, a estrutura das pastas, isto é importante. Isto até evita chatices entre colegas, que às vezes nós zangamos, porque é que gravaste o documento assim, não gravaste daquela forma. Portanto, isto aqui é muito interessante às vezes protocolar isto. Ok, nós vamos gravar sempre desta maneira, vamos usar V1, V2, V1.1, V1.2, ou então vamos pôr a data, só vamos pôr a data e vamos para a versão 1, pomos a data daquela versão, do último, e não deixamos de gravar e não substituímos fecheiros, pomos datas, atualizamos. Algum protocolo que nós tenhamos e que evita este tipo de ilustração que estou aqui a fazer do revise e approve de Final Press Release versão 2, Final Press Release V2, portanto, 30 formas de pôr as coisas, depois ao final ninguém sabe qual é que é e pensa-se que a última que é a última que tem a data gravada, mas depois vamos a ver a anterior e pronto. Então, isto aqui é muito interessante poder ser feito. O terceiro componente é a parte do armazenamento, dos backups, portanto, que serviço é que nós vamos usar e como é que eu vou assegurar a segurança e a proteção se houver a questão de dados sensíveis. Eu vou encriptar algumas pastas com passwords adicionais, que só algumas pessoas é que têm acesso. Como é que eu vou prever isto? Onde é que eu vou organizar isto? Vou pôr os dados no serviço do meu centro ou no serviço da universidade na OneDrive ou vou usar a Drive e a Dropbox. Se for a Drive e a Dropbox, achamos que é mesmo a forma mais adequada. Eu estou a fazer uma investigação com crianças na escola e a entrevistar e eu vou ter que anonimizar, vou pôr os meus dados na Drive, acho que isso é o mais adequado. Temos que ponderar isto e perceber quais é que são os serviços que eu devo usar. Pronto. Já perceberam que é de evitar usar a Dropbox e a Drive, mas é muitas vezes o que as pessoas têm, mas é de evitar. Nós temos a OneDrive, que é um serviço seguro na universidade, é verdade que tem limitações de storage, mas depois também existem já um ou outro serviço que vocês podem usar, que será também importante. Prever um bocadinho isto, preparar-nos, depois também às vezes nós trabalhamos com outros colegas de outras universidades, que até podemos usar os serviços deles e que isso tem que estar protocolado, já nos aconteceu. Portanto, ver onde é que os dados estão armazenados, quem é que faz backups, etc., para termos as coisas sempre acedidas e que não são alvo de ataques malaciosos que existem cada vez mais e que está mais difícil. Portanto, 3 componentes até agora. O quarto componente tem a ver com requisitos legais, éticos, códigos de conduta, etc. Assegurar que o nosso projeto já foi visto pelo Conselho ou Comitê Ética, que as coisas estão controladas, como é que se eu tratei os meus dados pessoais, como é que se tenho todas as coisas jurídicas devidamente trabalhadas. Aqui às vezes até é muito interessante, por exemplo, a coisa simples como eu preparar os consent forms numa fase muito inicial do projeto e quando chega o momento de eu ir fazer umas entrevistas ou de lançar um survey, poder ter já estas coisas todas já trabalhadas, porque eu os trabalhei numa fase inicial. Portanto, são essas preocupações que nós temos que ter para
para planear devidamente. Uma quinta área é mais a área da abertura dos dados e da preservação a longo prazo. A preservação é sempre difícil, porque nós estamos a lidar com, às vezes, falta de espaço e, portanto, fica difícil selecionar o que é que nós queremos selecionar, mas pensar um bocadinho sobre isto e pensar também os repositórios que eu posso usar. No caso da Universidade do Minho, nós temos o Data Repositório, que é uma excelente ferramenta onde vocês podem ir colocando os dados de uma forma até controlada e restrita só para vocês, e quando sentirem um momento em que os dados estão devidamente escritos, maduros, podem abri-los e partilhá-los com o mundo, ou podem fechar alguns ficheiros e abrir outros no dataset. Portanto, nós temos aqui, no caso, uma ferramenta boa, datarepositório.min.pt, acessível para vocês, e que nós fizemos um webinar ontem, aqui nesta série de webinars. Pronto, e depois... Pedro, temos aqui perguntas Sim. no chat, não sei se gostaria de responder já ou... Eu vou responder agora a seguir este sexto tópico e terminamos esta parte. Com as responsabilidades, terminamos a prever os recursos que são necessários do ponto de vista humano e financeiro, e depois também quem é que faz o quê. Às vezes ter assim uma tabelazinha, prever que se nós trabalhamos com um maior, a questão dos backups, a questão do assegurar que todos, imaginemos que temos uma política que é todos os nossos dados que fundamentam resultados publicados em artigos vão estar publicados no repositório, e ter quase que um responsável por assegurar que isto acontece, que isto não fica esquecido. Às vezes acontece. E, portanto, este tipo de coisas, prevermos este tipo de coisas num plano de gestão de dados é também muito interessante. Quem é que executa tarefas específicas, se há custos envolvidos, prever aqui nesta parte. A questão dos custos é muito interessante, porque pode ficar resolvida com a tal tabela inicial, não é? Do primeiro componente, percebemos a dimensão dos dados. Vamos então aí a responder a perguntas e paramos um bocadinho, era precisamente neste momento, e depois a Anabela pode dar aqui alguns exemplos, precisamente para estes exemplos de planos que nós também partilhamos aqui numa pastinha com vocês. Então o que é que temos aqui? Perguntas. E vamos conversar um bocadinho também, se quiserem dizer alguma coisa. Temos aqui do Joaquim Correia, e pergunta na elaboração dos DMP, planeamento, uma vez que os requisitos institucionais das agências de financiamento são distintas. Por outro lado, há silos disciplinares que por vezes não ajudam na integração, tornando difícil navegar no planeamento de DMPs. Sim. Era mais uma afirmação, não era mais? Sim, ok. Sim, Joaquim, tem razão. Pronto, quando nós temos uma obrigação de entregar um plano para um financiador, é muito simples. Temos que fazer com que o plano tenha os tópicos obrigatórios. O 1, o 2, o 3, o 4, portanto, os tópicos obrigatórios, claro que depois nós podemos detalhar um bocadinho mais ou menos em função disso. E eu acho que isso temos que seguir. O que eu tentei demonstrar, se analisarmos bem entre templates da FCT, o modelo da Comissão Europeia, eles estão mais ou menos alinhados, têm praticamente os componentes todos. Há uma diferença aqui que é, por exemplo, o da Fundação La Caixa, da Comissão Europeia, tem um foco muito grande em ver como é que nós contribuímos para o FAIR, e às vezes isso carece um bocadinho de maior introdução, que não é tarefa fácil compreender todos os detalhes. O Findable e o Accessible nós facilmente compreendemos, o Interoperable e o Reusable pode não ser tão fácil nós descrevermos, mas eu acho que as coisas estão alinhadas. A questão das especificidades disciplinares, tem razão. Também às vezes não é tarefa fácil nós descrevermos, porque para algumas áreas as coisas são muito fáceis. Se eu faço alguma investigação mais ambiental, oceanográfica ou outra coisa, não tenho lá grandes preocupações com alguma sensibilidade dos dados ou com o processo de anonimização. Se eu faço noutras áreas, poderei ter. Os fecheiros, os formatos, etc., também são muito diversos de instrumento para instrumento. Eu uso instrumentos específicos. Isto pode realmente. Não sei se estou a comentar diretamente o comentário que fez ou não, mas pronto, espero que sim. Que serviços podemos usar para armazenar dados para além do OneDrive? Ok, Catarina, boa pergunta. Ok, podemos só. É verdade, institucionalmente, infelizmente, só o OneDrive. Existe um ou outro centro de investigação que tem
tem servidores disponíveis para armazenar. Nós sabemos que na universidade existem esses. Nós ultimamente temos estado a procurar divulgar um serviço que eu vou pôr agora aqui no site, que a Comissão Europeia está a oferecer gratuitamente às pessoas e que nós achamos que é quem usa, por exemplo, serviços na cloud, como a Dropbox ou a Drive, passa a usar precisamente este serviço que é o mais adequado. Eu pus agora aí o link, vou só rapidamente aqui. No âmbito desta infraestrutura da European Open Science Cloud, que é alguma coisa que está a ser feita, existe um conjunto de serviços que estão a ser disponibilizados e um deles chama-se File Sync and Share, que vocês podem ter acesso, e basicamente o acesso é-vos permitido com as credenciais institucionais da Universidade do Minho. Eu vou aqui autenticar-me com a minha conta da Universidade do Minho e vocês vão também poder fazer o mesmo com vossas contas e vocês vão ter automaticamente acesso a um conjunto de serviços. Há vários serviços aqui que depois vocês podem, assim, imediatamente para responder a esta questão do armazenamento, a questão da transferência de ficheiros, que nós usamos muitas vezes a Drive ou aqueles serviços gratuitos. Usarem aqui este serviço é mais adequado porque ele é seguro e encriptado. Mas o que eu estava aqui a destacar é este File Sync and Share que vocês podem usar e vocês vão perceber que isto é como se fosse um serviço de box. Portanto, o que é interessante é que isto funciona com créditos. Vocês, por serem cidadãos do espaço europeu e investigadores de uma instituição do espaço europeu, passam a ter 10 créditos. Isso dá-vos 50 gigas de acesso e depois vocês podem ir comprando mais créditos em função do acesso que pretendem. Portanto, vocês podem depois usar aqui e vocês vão perceber depois que isto aqui é carregar ficheiros, arrastar pastas, etc. E podem até inclusivamente partilhar com outros colegas que tenham o serviço. Pronto, fica aí esta dica aqui. E só para estar também no vosso radar, só para também estar no vosso radar, nós podemos partilhar, mas como o serviço ainda não está universalmente com acesso, mas também para estar no vosso radar este Poland Sync, que vai ser um serviço que muito brevemente estará. Isto já devia estar disponível desde o final de março, mas houve aqui alguns atrasos que vai estar disponível para quem tem projetos financiados pela FCT. Quem tem projetos financiados pela FCT poderá passar a beneficiar o PI vai receber uma mensagem para beneficiar deste Poland Sync, que é uma ferramenta bastante igual a esta que eu acabei de explicar aqui do File Sync da Comissão Europeia. Pronto, são estas duas dicas. Eu gostava que nós na universidade também evoluíssemos no sentido de ter um serviço universal para todos. Ok, voltaremos aqui às perguntas. Um dos slides tem muitos exemplos, que às vezes é o que mais interessa, é vermos como é que outros colegas fizeram, procurar exemplos de mais ou menos da nossa área disciplinar e perceber algumas dicas. Já há alguns serviços que têm muitos exemplos e vocês podem depois explorar. Nós listamos aqui algumas ferramentas que já têm DMPs públicos, Data Management Plans, ou mesmo um dataset aqui com planos que vocês podem usar. Anabela, queres ir partilhando tu ou eu vou partilhando e tu vais falando em cima da minha partilha? Podes partilhar. Ok. Sim, Ok, vamos sim, então se faz aqui favor. a ver, Começamos aqui ver pelo com a Anabela. Merit, talvez. Ok. Portanto, o seguinte slide. Este aqui, não é? Sim, o Merit. O Alexandre põe aí o PDF. Põe. Sim, sim. O Merit tem um excelente exemplo dos resumos de dados, portanto, à semelhança do que o Pedro falou há pouco, onde são colocados numa tabela, os dados ficam muito mais sistematizados, é uma forma excelente de termos uma visão geral de todos os dados e não nos falhar nada, com a possibilidade de dizer, eu até partilharia talvez o próprio documento, se fosse possível, Pedro, o PDF. Sim. Uhum. Sim, podemos partilhar Sim. aí agora. Uhum.
Portanto, podem ver onde são identificados todos os datasets, onde inclui a sua origem, a formação, o formato e a dimensão, e também se são partilháveis ou não. Mesmo dados que têm dados sensíveis ou dados pessoais, podem na mesma ser publicados após anonimização, portanto é muito importante para a reutilização e para o impacto dos datasets. Depois também neste Desculpa. portanto, ainda no Merit, tem na página 10 a 11, uma vez que suponho que já tem o documento aberto, tem a descrição de estratégias que é comum a todos os planos de gestão de dados e é essencial para tornar os dados findable e accessible, portanto, cumprindo os princípios FAIR. Outro. Estou só aqui a O abrir. Pedro já está a Então. abrir, Sim. sim. Estava a perceber. Já agora, na página 13, se puderes ir à página Uhum. 13, por favor, onde podemos ver quais são as medidas para a segurança, para a proteção dos dados. Aí são descritas medidas concretas, como a encriptação, a utilização de passwords. É essencial que os dados estejam protegidos e também os backups regulares. Que devem ser feitos para não se perder nada, porque as desgraças acontecem, os acidentes acontecem, portanto é importante ter backups. Depois, passando ao projeto do Patos, é ligeiramente diferente. O Patos é com base na ferramenta do Argos, portanto, está muito mais sistematizado. É um wizard em que as pessoas vão respondendo as perguntas, portanto, há como se fosse um guião, é muito mais simples para quem está a fazer. Este, em particular, o Patos, tem uma característica, tem vários datasets e, portanto, tem descrição de cada um dos datasets. Eu até pedi ao Pedro, por favor, para ir para o EFCT, eu que é na página 30 e qualquer coisa, exato. Sim. Portanto, aí tem um dos exemplos da descrição dos dados pela FCT. Aí na página 31, nota-se que aplicam os princípios FAIR de forma muito sistemática, indicam o uso de DOIs, metadados estruturados e também repositórios confiáveis, neste caso o Data Repositorium, o nosso data. Também na página 35, 36 faz uma coisa que é muito importante, que é a distinção entre os dados abertos e os dados restritos, porque alguns datasets de facto não podem ser partilhados devido a questões legais ou pessoais, mas continuam a ser importante que sejam descritos e documentados. E passaríamos para o exemplo seguinte, onde tem dois projetos só para abordar duas questões que já foram abordadas. Portanto, temos o projeto aqui da Nutriman, em que temos a atribuição de responsabilidades. Portanto, por cada dataset, creio que está na página 12 da Nutriman, mas, portanto, não sei Eu vou abrir, se. sim. Sim. Portanto, na página 12, o que nós vemos, um dos pontos que o Pedro já tinha falado, é por cada dataset nós vamos ver quem é que recolhe, quem é que analisa, quem armazena os dados e há uma clara definição das responsabilidades. E, portanto, dividir as responsabilidades é essencial porque ajuda a prevenir falhas, uma falta de controle e, portanto, se as coisas estiverem bem definidas, quem faz o quê, quem tem a responsabilidade do quê, é essencial. Portanto, o Nutriman serve esse propósito, também utiliza muito tabelas. As tabelas, de facto, têm algumas vantagens, ajudam a sistematizar a informação e a organizar. E por último, temos aqui o exemplo da Upskill, só a título de exemplo para realçar, portanto, os planos de gestão de dados têm muitas coisas em comum, como é óbvio, uns mais focados numas coisas, outros mais noutras. Neste aqui queria só ressalvar na página 10, as formas e as estratégias para o armazenamento e o controle de acesso, que também é importante. Dentro de um projeto, nem todos os elementos do projeto poderão ter acesso a determinados conteúdos. Portanto, é importante que esses controles de acesso sejam definidos a priori, para não haver invasão de áreas em que não deviam estar. E, portanto, Excelente. são estes os exemplos que nós tínhamos Sim. para vos mostrar.
Excelente. Ok, nós agora podemos saltar aqui para mostrar a ferramenta. Ok, o Alexandre foi pondo aqui os vários exemplos, baixem. Nós também podemos vos mandar a pasta zipada. É claro que vocês podem ter outros exemplos, nós podemos vos mandar, quando mandarmos a apresentação por e-mail, podemos vos mandar a pasta zipada aqui dos todos os planos que vocês estavam aqui a ver, nós temos aqui algumas coisas, e mandamos também a pasta com os modelos. O modelo, e agora depois eu passo aqui a palavra ao Alexandre, só para mostrar aqui muito rapidamente, porque a ferramenta é muito simples, é só mesmo vocês, onde é que vocês encontram as coisas, em 3 ou 4 minutos. O modelo da FCT, portanto, está dentro da nossa ferramenta, também está dentro da ferramenta da FCT e uma ferramenta Argos que a Anabela já mencionou, mas ficam também com ele aqui, porque basicamente nós também podemos transformar isto num Word e trabalhá-lo. Tem uma parte dedicada à informação dos dados, tem uma parte dedicada à documentação dos metadados, armazenamento e segurança de dados, portanto vocês veem aqui muitas semelhanças com aqueles 6 componentes. Depois dados pessoais, direito de propriedade intelectual, depois partilha e preservação ao longo prazo e termina com as responsabilidades dos recursos. E portanto tem depois aqui perguntas concretas, umas com 2 tópicos, outras com 7 ou 8, mas está muito sistematizado e é muito fácil de orientar. Penso que esta questão dos silos disciplinares poderá não ser aqui muito problemático, como há bocado se falaram, seguindo aqui este modelo. Ok, avançamos então bem para... Aqui estão uma lista de ferramentas. Claramente nós aqui o que orientamos é para usarem a nossa porta aberta, que é usar o mesmo sistema do Argos. Se vocês trabalharem em algum projeto europeu com outros colegas de outras instituições, recomendamos usarem o Argos. No futuro, brevemente, também vamos passar a recomendar usar o Polar, principalmente se vocês trabalharem com pessoas de outras instituições portuguesas, mas as ferramentas são exatamente as mesmas, o software por trás e o aspecto é completamente igual. Podem às vezes mudar as cores, ser mais laranja, mais verde ou mais preto. Alexandre, mostra aí então onde é que as pessoas podem aceder e onde é que as pessoas veem as coisas acontecer aqui na ferramenta. E depois terminaremos. Se houver perguntas, sejam à vontade. Os exemplos que nós quisemos precisamente mostrar enquanto o Alexandre começa a partilhar o ecrã e ativei o microfone, os exemplos que nós quisemos mostrar, portanto, não esgotam as vossas partilhas, portanto, vocês sintam-se à vontade de poder dar outros exemplos e, claro, que extrapolar um bocadinho essa vossa realidade disciplinar, não é? Portanto, aqui demos exemplos de 2 projetos de 2 planos que foram feitos por nós, que é para também para darmos o nosso exemplo, e outros projetos que apenas achamos que são bons exemplos e face da estruturação. Alexandre, avança aí então. Ok, Pedro, obrigado. Não sei se já estão a ver aqui então. Estamos a ver, sim. Podes sim, avançar. perfeitamente. Basicamente o login é muito fácil de fazer. Vão ver que podem fazer o acesso com as vossas credenciais institucionais. Isto é pouco intuitivo. A primeira ideia é colocar o e-mail, mas não é preciso. Basta ir aqui na conta institucional e utilizarem a Universidade do Minho, o vosso número mecanográfico e senha, e vão ter acesso à ferramenta em si. Peço que não se deixem assim intimidar com o número aqui de entidades que aparecem aqui no menu à esquerda, porque isto é para a administração, não é? Vocês terão mais acesso aqui aos PGDs em si, não é? Por exemplo, poderemos criar um novo PGD do zero, por exemplo, em que definem aqui um título, a descrição, o blueprint, o modelo da capa, não é, do projeto, e a seguir preenchem também, como no formato wizard que se falava, não é, as perguntas, a descrição genérica do projeto, e aqui temos uma série de APIs que podem trazer informações que podem estar registradas, como, por exemplo, tem aqui o meu nome, que foi eu que adicionei, mas se não encontrarem, podem sempre inserir manualmente a vossa entrada, não é? Ao invés de estar aqui a fazer o preenchimento completo, eu até propunha
por exemplo, criar um novo PGD, mas um amigo mandou um ficheiro já pronto, não é? Isso é uma das vantagens da ferramenta, quando tiverem o vosso plano de gestão de dados pronto, é poder partilhá-lo com colegas da equipa. E posso importá-lo aqui de um ficheiro que recebi, então, do meu colega, está aqui. Vou fazer a importação. E tenho aqui já o plano completo, e aqui sim vou editá-lo, e aqui já estamos a ver todos os dados que eu estava percorrendo por ali afora, já preenchidos, qual é a bolsa que está associada, o projeto que está associado, a licença, o tipo de acesso, o dataset, e aqui, no caso, chama a atenção, vocês aqui nesta etapa é que escolhem, no fundo, qual é o modelo que vão usar, não é? Eu aqui optei por usar o modelo do Lacaixa, que é um modelo que nós agora implementamos mais recentemente, está em validação, mas poderiam ter estudantes de doutoramento, o modelo da FCT, o Horizonte Europa, o Science Europe, e aí sim adentrar na descrição do vosso PGD, não é? E aqui está uma etapa dummy. Esta, no caso, é o formato da Fundação La Caixa. Vamos percorrendo por aqui afora, sobre o Pedro dizia, não é? Como se foca aqui sobre o fairness, sobre como é findable, como vai ser acessível, não é? E questões éticas finais, e um campo genérico final. Pronto, é basicamente este formato de wizard, que também é bastante intuitivo, que funciona a ferramenta. Posso aqui finalizar, no fundo, e até depois posso torná-lo público, e até o mais adequado depois é para poderem torná-lo mesmo rastreável, depositá-lo no vosso repositório institucional, ou, no último caso, podem também colocá-lo num repositório generalista, não é? Como o Zenodo, por exemplo. Ok, estava ali o botãozinho do export, precisamente, que era o local depois onde vocês, terminando o vosso plano, podem depois exportar o vosso em mais um plano formato, não é? como, Não, sim, em como XML ou PDF, Sim, exatamente, sim, isso quer dizer, é isso. PDF ou Word são os formatos mais comuns, já que depois vocês precisarão de entregar. Só para deixar claro, o Alexandre estava ali a mostrar os modelos. Portanto, os modelos que nós temos neste momento disponíveis temos um modelo em português e em inglês da FCT, e um modelo de estudantes de doutoramento que nós desenvolvemos, que simplifica um bocadinho alguns modelos dos financiadores, e depois temos o modelo da Comissão Europeia e um modelo também mais genérico para outros financiadores da Science Europe. Portanto, são estes todos os modelos que vocês podem encontrar. Depois da descrição inicial, como o Alexandre mostrava, vocês entram na descrição detalhada dos datasets, seguindo o modelo que quiserem seguir. Para quem não tiver um financiamento, eu acho que tanto o modelo da FCT como o modelo do doutoramento poderão ser interessantes, mas claro, depende um bocadinho também da envergadura do vosso projeto. Ok, ficam aqui com slides e destacamos que os planos depois podem podem ficar só para ser entregue, só para a vossa gestão interna, ou se vocês terem orgulho de demonstrar estas boas práticas de fazerem a gestão dos vossos dados, podem publicar como um output no repositório institucional. Nós já temos alguns, não muitos, mas alguns planos já publicados no repositório institucional, e é também uma prática interessante que valoriza, e que eu acho que também dá uma boa visão de vocês individualmente como investigadores ou do vosso projeto como um todo. Pronto, atingimos aqui a hora. Vou verificar só se existe aqui alguma pergunta adicional, e depois deixar-vos, portanto, o que nós queremos deixar é muito o destaque da estrutura de um plano, exemplos e a ferramenta ao vosso dispor. Ok, Isabel, obrigado, que fez aqui o acesso à ferramenta. Os exemplos, portanto, o que é que nós vos vamos mandar? Vamos mandar este PPT, que nós já partilhámos, vamos mandar, entretanto, muitas das coisas já foram aqui colocadas,
um zip com, ok, o Alexandre já está a pôr aqui, um zip com os modelos dos financiadores, os PDFs, que nós podemos ver dentro da plataforma, e vamos mandar, que vocês também já viram aqui alguns, que a Anabela destacou, exemplos que dão sempre jeito. Principalmente ajudam até as tabelas já estruturadas, ajudam-nos a organizar o nosso pensamento. Anabela e Alexandre, alguma nota mais final? Se não terminamos. Não, obrigado. É meio-dia. Estou a adicionar aqui justamente finalmente os exemplos só, o compacto completo. Esperamos meio-dia, que seja portanto, já útil temos. e que consigam fazer plano de gestão de dados com muito mais facilidade, com a nossa ferramenta, que verão que é muito intuitiva. Para qualquer apoio, É vocês verdade. podem mandar um e-mail para openScience.usdb.min.pt. Estou por aqui. Nós temos um sistema de helpdesk que depois fica registado e nós podemos depois apoiar-vos. Claro que podem contactar-nos pessoalmente, não há problema nenhum, mas se mandarem para openscience.usdb.min.pt, nós depois fazemos aqui o track e damos as respostas, tentamos vos guiar. Há inclusivamente, nós ainda não temos a oferta deste serviço, mas nós podemos, inclusivamente, vocês podem partilhar connosco o trabalho que estão a fazer na ferramenta e nós podemos vos dar alguns inputs e algumas dicas e alguma revisão. Já o fizemos para alguns investigadores, portanto estamos disponíveis para vos ajudar neste trabalho. Obrigado também aqui a todos os que deram aqui feedback. Isabela, Diana, Joaquim, Jennifer. Obrigado a todos pela participação. E portanto, ficam aqui as informações todas no chat, que vocês podem copiar e baixar. Estamos aqui a dar mais um tempinho para isso. Mas depois, ou a Antónia ou o Alexandre enviarão as informações todas. Obrigado pela vossa Muito participação. obrigado a todos Obrigada. os presentes. Ok, um abraço Até a então. próxima. Até à próxima. Um abraço e encerramos aqui.